Então, mais uma vez, bom dia. Não sei se têm a noção acerca do que é que eu vou falar hoje. Eu disse, na última vez que partilhei a palavra convosco, falei numa parábola, que foi a parábola do bom samaritano, exatamente, e disse, na próxima vez que partilhar a palavra, vai ser sobre uma outra parábola. E ela está descrita no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Se quiserem ir abrindo, podem ir procurando. E este capítulo 15, dos versículos 11 ao 32, será o texto base desta nossa partilha de hoje, ok? Portanto, já abriram? Já têm convosco? E se atentarmos já ali para os versículos 11 e 12, e eu vou tentar falar rápido, pensar que algumas pessoas o seu primeiro idioma não é o português e se calhar por isso tenho que falar um bocadinho mais devagar, mas às vezes criticam-me de eu ser muito lento e muito vagaroso a falar. Portanto, vamos lá ver se encontramos aqui uma velocidade que agrade a toda a gente e que seja perceptível, porque aqui a questão não é eu agradar-vos, é vocês entenderem aquilo que não eu, mas que o Espírito Santo tem para vos ensinar nesta manhã. Amém? Então, estamos no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, se vocês olharem aí para o cabeçalho deste texto, tem lá um título, não é? Qual é que é? A parábola do filho pródigo. E se vocês tivessem, como alguns irmãos, quase há 20 séculos atrás, tiveram a responsabilidade de aferir os textos e definir o cânon, inspirados pelo Espírito Santo, depois foram lá pondo estas coisas, porque estes títulos não estavam lá nos manuscritos, nos textos originais, como não estavam os números. Não dizia lá Lucas 15, versículo 11. Pronto, isto foram depois ajudas para que nós pudéssemos ter o trabalho mais facilitado. Então, se fosse vossa responsabilidade dar um título a este texto ou a esta parábola, que título é que vocês dariam? Alguma sugestão? Ninguém? Está toda a gente de acordo. Podia ser parábola do filho pródigo. Pronto. Não havia aqui uma outra sugestão. O pai extraordinário. Então estamos a trazer a lente ou o foco para outra área, para outra perspectiva. E eu, por exemplo, daria-lhe como título a parábola dos filhos perdidos. Poderia ser? Encaixaria? A parábola do pai extraordinário também encaixaria? E esta parábola é-nos transmitida no contexto em que segue logo a seguir a outras 2 histórias de perdas. Nos versículos mais atrás, nós temos a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma, de uma moeda valiosa perdida. E é também interessante a forma como Lucas abre este capítulo. Nos versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Normalmente, nas leituras devocionais, nas minhas leituras devocionais, eu leio a Bíblia e tento que ela seja um espelho e que me mostre quem eu sou, o que é que eu estou a viver, em que fase é que me encontro, porque é que eu estou a passar. Então, quando nós lemos e comemos a palavra, e isto acontece comigo, e provavelmente acontecerá convosco também, a palavra traz-me perguntas, traz-me desafios, traz-me correção,
traz-me confrontações, traz-me mais perguntas ainda. E isto é uma das formas de nós entendermos o propósito e a ação do Espírito Santo. É perceber com quem nos identificamos, que personagens é que nos retratam a nós, que situações da palavra é que estão a descrever situações pelas quais nós estamos a viver ou pelas quais nós estamos a passar. E então, a Bíblia, e eu já tenho dito isto, a Bíblia fala muito acerca das pessoas. Nós temos a ideia da Bíblia como um livro que fala acerca de Deus, e realmente fala muito acerca de Deus, mas a Bíblia fala muito mais acerca de pessoas. A Bíblia conta-nos centenas de biografias. E então, provavelmente nestas centenas de biografias, há de haver pessoas, situações com as quais nós nos identificamos. E, na realidade, o que é que nós estamos a passar? Que tormento é que nós estamos a viver? Que alegria é que nós estamos a desfrutar? Como é que aquelas pessoas que estão a viver situações idênticas àquelas que nós temos vivido, como é que elas reagiram? Como é que elas se comportaram? Como é que Deus interveio nas suas vidas? E quando eu também partilho algumas destas mensagens convosco, eu também tenho o hábito de vos perguntar com quem é que vocês se identificam? Não é? Com que realidade? Com que textos? Com que situações? E o que é que a realidade de um determinado texto tem a ver com a tua, com a minha realidade? E quando me foi ensinada esta parábola, ao longo dos anos, as vezes que eu ouvi, e já todos certamente ouviram esta parábola, exposições acerca desta parábola, muitas vezes, há alguém que esteja a ouvir isto pela primeira vez? Duvido. Então, a abordagem clássica é de que havia alguém, o filho mais novo, que está no lamaçal do pecado e que Deus quer restaurá-lo. E tu, Bernardo, és um pecador e Deus quer restaurar-te. Sim, eu sou um pecador e Deus quer restaurar-me. Mas há muito mais profundidade nesta parábola. E esta história ensina-nos muito para além daquela mensagem que classicamente é transmitida de um filho que se afastou, que levou uma vida de devassa e que depois é resgatado. Então, no versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Que situação é que estamos aqui a viver ou a conhecer? Alguém que reclama uma herança. Provavelmente, alguns já, porque os vossos antecessores já partiram, tiveram que fazer uma coisa chamada habilitação de herdeiros. Isto é um processo que se faz no notário e nas finanças, e a pessoa fica habilitada a receber algum património deixado pelos seus pais. Ok, e então, o reclamar da herança, nesta situação, é de uma forma assaz cruel. Alguém que está a dizer ao pai: tu já devias estar morto e eu já devia estar a gozar o teu dinheirinho. Ok? É o que este moço fez. Olha, dá cá a minha parte, tu já devias estar a fazer tijolo e eu já devia estar aqui a gozar essas lecas. Não é? Como eu bem me apetecesse, da forma que me dava na gana. E é o que este rapazinho faz. E é uma quebra no relacionamento e é uma expressão de individualismo e de egoísmo. E ele não só agarrou no dinheirinho, como depois põe os pés ao caminho. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Sabem o que é que quer dizer dissolutamente? Malta mais nova, que anda a estudar, agora já não se diz liceu, pois não? Escola secundária, não é? Ou a escola do ensino básico. É como? O que é viver dissolutamente? É sem regra, displicentemente, sem pensar no dia da manhã. E o que é que acontece? Aquilo a gente já sabe, nós já lemos a história toda, não é? A grana vai acabar. E a grana é sempre finita, ok? Pais, filhos, avós, netos, a grana é sempre finita. Está bem? Bom, então, o que é que está a acontecer com este pai? Este pai, num dia, vê-se despojado do seu património material, financeiro, e passado uns dias, vê-se confrontado com a perda de um filho, que lhe vira as costas e vai à sua vida. Ou seja, ele, para além de se ter apropriado daquilo que ainda não era dele, rejeita a educação, os valores, as tradições e a cultura da sua família. E no contexto da época, na história de Israel, naquela realidade, partir para uma terra longínqua era o mesmo que aderir a uma cultura, a hábitos, ritos e cultos pagãos. Ou seja, eu vou passar para o inimigo. Eu vou começar a viver segundo os valores, segundo os padrões, segundo os ideais dos povos pagãos que contrariam tudo aquilo que é a verdade de Israel. De um só Deus, de um só Senhor, a quem se deve servir e cultuar, e não todo o resto de carnificina, falsos deuses, imoralidade, falta de respeito e de valores pela ética, pelos direitos da vida das pessoas. Porque era assim tudo o que vivia à volta de Israel. E se pensarmos hoje, se calhar continua a ser um bocadinho assim. Mas essa é outra discussão. O que é que aquele rapaz fez? O que é que o nosso abandono, em que é que o nosso abandono se traduz quando voltamos as costas aos nossos princípios? Estamos a negar Deus, a ignorar que somos obra da sua mão, que fomos entretecidos desde o ventre por Ele. Estamos a virar costas ao lar. E é no lar que nós ouvimos a voz dizendo: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E o que eu estou a fazer aqui é tirar de Mateus 17 esta afirmação que afirma e proclama a nossa identidade, quem realmente nós somos. E nós somos filhos amados do Pai. Posso ouvir um amém? Nós somos filhos amados do Pai. Sejam quais forem as circunstâncias, nós somos filhos amados do Pai sempre. E quando nós entendemos de uma forma profunda esta realidade e esta verdade espiritual, é quando nós seremos verdadeiramente livres, independentemente das circunstâncias ou das adversidades pelas quais possamos estar a passar. Não é onde tu estás a viver o que estás a viver que muda essa realidade. Deus é o teu Pai e ama-te de forma incondicional. Amém? E quantas vezes é que nós rejeitamos o lar? Quantas vezes é que nós saímos da segurança para ir
Sabe-se lá onde? Este Pai de amor, concede-nos a liberdade de o deixarmos. Permite-nos que nos percamos para que nos possamos encontrar. É uma realidade difícil de compreender. Mas o seu amor não nos proíbe, não nos barra. O seu amor está lá presente e permite as nossas escolhas. E permite-nos ter a liberdade de encontrar o Senhor. Este rapaz perdeu-se. Perdeu os bens, perdeu os amigos, perdeu a reputação, perdeu a dignidade. E ele vai ser confrontado com isto. Ele vai ter este choque de realidade. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Morro de fome. Choque de realidade. Exposto à crueza da terra pagã onde mergulhou, ele teve a consciência de quão perdido estava. Ninguém mostra por ele qualquer sentimento de compaixão, qualquer interesse, qualquer cuidado. Não há a mínima demonstração de cuidado ou empatia. Estás aí, mas olha que se estiveres a comer a comida dos porcos já estás a abusar. A alfarroba é para o porco, não é para ti. Tu amanha-te. Ok? Ele percebeu aqui que estava perdido. Percebeu que era o fim da linha. Percebeu a escolha errada que tinha feito. E a cabeça dele, o coração dele, estava carregadinho de perguntas. O nosso próprio texto indica-nos isso. E ele imagina, o que é que está a passar lá em casa do meu pai? É pá, mesmo aqueles que viviam ali à volta, que não eram filhos, que não eram sobrinhos, que eram só empregados. É pá, eles provavelmente estão melhor do que eu. Tendo perdido tudo, que foi o que lhe aconteceu, nesta realidade de crise profunda, o que é que o fez inverter a marcha? O que é que o fez reconfigurar o seu GPS? O que é que o fez iniciar o caminho no sentido correto e contrário àquele que ele estava a caminhar? Ele terá descoberto o seu eu mais profundo. E o que é que ele descobre? O que é que ele lhe resta? Resta-lhe alguma coisa? E ele descobre que lhe resta a filiação. Ele lembra-se da única coisa que ainda é, um filho. E ele lembra-se da única posse que ainda tem, um pai. O pai. E a nossa filiação revela muito de quem nós somos. E este rapaz o que faz é reclamar a sua filiação. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele assume a sua realidade. Inverte a sua marcha destruidora e enceta o caminho de regresso.
E este caminho de regresso não há de ter sido fácil. Não há de ter sido... Chego lá, banhinho quente, roupa lavada, criadagem toda para me servir. Não. Aquela viagem foi angustiante. Como é que o meu pai me vai receber? E os meus irmãos, ou o meu irmão? E os empregados, como é que eles vão olhar para mim? Oh, olha aquele, gastou tudo nos copos, grandes farras, e agora vem aqui, ó pai. Olha. E os vizinhos, olha o filho do fulano. Ai, olha, como ele está, todo rude, parece um maltrapilho, um sem-abrigo. O que é que passou pela cabeça daquele rapaz neste processo, nesta viagem? Como é que o meu pai vai reagir? O que é que o meu pai me vai dizer? O que é que o meu irmão vai fazer? Como é que se chega ao Pai? Como é que nós chegamos a Deus? O Senhor Jesus dá-nos algumas diretrizes. Ele próprio é o caminho. Mas, Mateus 18:3, palavras de Jesus, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Terá sido este o caminho deste rapaz? Como é que é uma criança? Jesus está a dizer: vocês têm que ser como crianças. Como é que é uma criança? Uma criança pequena é rica? Não. Ela não tem posses. Poderão os seus pais ter. Poderá ser até órfã e ter herdado uma fortuna, mas só poderá tomar posse dessa fortuna quando for maior de idade. A criança pequena não é rica, é pobre, é dependente. Chora, é mansa, é frágil. Não tem fome, não tem sede de justiça. E o nosso Senhor Jesus, a palavra viva, o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne, nós olhamos para isto assim, uma frase feita. É alguém que era Deus, que esteve em todo o tempo da eternidade, na criação, antes da criação, depois da criação, durante a criação. Alguém que era Deus, fez carne, habitando, vivendo, sujeito a 9 meses na barriga de uma mulher, de uma humana. O Deus eterno, que se fez criança, permite-me, a mim, Bernardo, ser novamente criança, a fim de ser por Ele conduzido ao Pai. Amém? Será que, e esta é uma pergunta, será que não faz o Senhor Jesus este mesmo trajeto que este filho pródigo? Atente para os 2 primeiros versículos deste capítulo, versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os discípulos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Com quem é que Jesus está? Terá o Senhor assumido este papel de filho pródigo? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Terá o Senhor Jesus se humilhado para fazer este caminho de volta ao Pai, trazendo-nos consigo, tendo-nos ido buscar ao fundo lamacento onde nós estávamos? Filipenses 2:6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e à morte de cruz. E, irmãos, é uma leitura possível. Esta parábola pode também simbolizar o regresso do Filho de Deus, que reúne todos em si e que os restaura e que os apresenta ao Pai. Amém? Não foi isto que o Senhor fez connosco? Não nos foi buscar onde estávamos perdidos e nos trouxe para os braços do Pai, nos trouxe de volta ao lar. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E reparem como a palavra concorre para nos trazer esta realidade, que foi Ele que nos encontrou, que foi Ele que nos foi buscar, que foi Ele que nos acolheu. Colossenses 1, 19, 22. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O Senhor Jesus faz este caminho ao nosso lado, mesmo quando nós andamos pelas ruas escuras e quando nós nos metemos nos becos sem saída da perdição e do pecado. O Senhor Jesus faz este caminho, porque Ele é o caminho e Ele quer caminhar connosco e quer que nós caminhemos este caminho. Amém? Em situação normal eu terminava aqui esta mensagem, mas eu vou pedir a vossa pachorra para mais um bocadinho, também ainda são 11h27, porque a história não acaba aqui, porque temos aqui também mais outro filho, não é? Até aí aquele, que é sempre aqui, até aí o filho mais velho. Versículo 25, exatamente. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho também regressa. E regressa de onde? O filho mais velho também regressa. Regressa do campo, das fazendas, do trabalho, do serviço, da autojustificação, do mérito, do esforço pela aceitação, do peso de ser um modelo exemplar. É daqui que ele regressa. E como é que ele volta? E a palavra também nos mostra como é que ele volta. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele volta ressentido, sentindo-se marginalizado, ninguém me avisou, auto-exclui-se, não quer entrar. Quer manter-se à parte, na sua autojustificação, na sua justiça própria, incapaz de partilhar aquele momento de vida, de alegria que o pai está a viver, incapaz de desfrutar e de viver o momento da festa. Está paralisado pelo ressentimento, toldado pela escuridão. A alegria da música, a euforia da dança, o que é que fazem nele? Revoltam-no. Impedem-no de desfrutar daquele momento, impedem-no de ser parte da comunhão,
e da restauração. E a pergunta que eu te quero trazer também nesta manhã é: o que é que te está a impedir de participar na festa? O que é que nos está a prender e a impedir de estar perto do coração do Pai, de sentir a emoção do Pai? O que é que te está a privar da comunhão? De que forma é que nós, Igreja do Livramento, olhamos para a nossa comunidade local e estamos a sentir-nos parte? Queremos ser parte? Estamos-nos a sentir excluídos? Estamos satisfeitos? Alguns de nós não estamos satisfeitos. Qual é a minha postura? Eu é que sei? Eu é que sou o presbítero? Eu sempre dei o melhor nesta igreja e ninguém me valoriza? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. O que é que me está a impedir de desfrutar do amor do Pai? O que é que me está a roubar a alegria? O que é que me está a pesar, a afetar-me negativamente? Há aqui alguma coisa dessas que te faça menos valioso aos olhos do Pai? Alguma coisa dessas apaga a realidade de quem tu és? Filho amado do Pai. É quem eu sou. Filho amado do Pai. A que vozes é que nós estamos a dar ouvidos? A uma voz que te diz: de facto, Deus não se interessa por mim. Prefere o pecador arrependido que volta à casa depois das suas capadelas pecaminosas? Em relação a mim, que nunca abandonei o lar e que nunca fiz caso. E saiba que Deus quer tanto a si, filho mais velho, como a si, filho mais novo. Deus está à sua procura e irá onde for preciso para o encontrar. Volto a dizer, Deus está à sua procura e irá onde for preciso para o encontrar. Se necessário, poderá ser num encontro reservado, semi-secreto, tal como Jesus encontrou Nicodemos. E dir-te-á a mesma coisa. Tens que voltar a ser criança, tens que nascer de novo, tens que ser como uma criança. Tens que ir buscar, encontrar esta humildade de criança. Onde é que está Jesus no filho mais velho? E vejam agora o versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. E este é o pai que sai à rua para acolher também o filho mais velho, convidando-o a entrar, e declara a unidade, o vínculo que há entre eles. Tal como o pai sai de casa porque percebe que o seu filho, que lhe tinha virado as costas, está a chegar, também este pai sai de casa, da festa, do momento da alegria, para ir buscar o filho que não quer entrar, que está ali, mas que não quer entrar, que não quer estar na comunhão, que não quer estar na união com o Pai. Jesus resgata também o filho mais velho. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O filho mais velho, ele estava no lugar certo. Ele permaneceu no lugar certo, mas com a motivação errada. Jesus é também o Filho que está em perfeita unidade com o Pai. E o lugar do Filho é na perfeita comunhão com o Pai. E falamos agora um bocadinho do Pai, está bem? Ainda estão aí? Ainda estão aí? Versículo 20. E levantando-se foi para o Pai.
Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai compadece, o pai corre, o pai abraça, o pai beija. O pai está de coração aberto para amar. O pai não pede explicações, não pede justificações. Ele vai ao encontro do filho. E o nosso problema é que muitas vezes nós não nos deixamos amar. Queremos ser nós a dar a nossa justificação para sermos amados. Queremos ser nós a desenvolver algum esforço para sermos reconhecidos, considerados e amados. Repare neste contraste. No versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Quando nós vamos a uma cerimónia, uma festa, um casamento, um evento, nós temos cuidados extras de higiene. Vestimos a melhor roupa, recorremos a uma joia ou a mais joias, escolhemos o melhor e o mais apropriado calçado. O melhor vestido, o anel no dedo, as sandálias novas. Ou seja, quando nós estamos nesta situação, somos nós próprios que olhamos para nós próprios e queremos cuidar da nossa apresentação para fazermos boa figura, para causar boa impressão, para sermos reconhecidos e, em suma, para que os outros gostem de nós. Na história narrada e no coração de Deus é exatamente ao contrário. Não somos nós a ter esse ónus, essa responsabilidade. É o Pai que nos veste. É o Pai que nos dá o traje de gala. É Ele que nos adorna. É Ele que nos valoriza e é Ele que nos embeleza. Amém? E depois daquilo que nós já ouvimos hoje e que já observamos durante esta conversa, nós percebemos que já fomos o irmão mais novo. Nós percebemos que já fomos o irmão mais velho. E de tempos a tempos alternamos entre estas duas figuras, entre estas duas personagens. Mas o fundo desta parábola é mais do que isso. E o que o Senhor Jesus nos pede e nos pretende instruir é acerca de criarmos uma identidade cuja referência é o Pai. A nossa referência de identidade deve ser o Pai, não devem ser estes filhos. Se eu sou filho amado do Pai, se eu sou co-herdeiro com Cristo, então eu sou chamado a refletir o caráter do Pai, a agir conforme a identidade do Pai, obra da sua mão, à sua imagem e semelhança. Amém. Este, irmãos, é o modelo para nós como filhos, é que sejamos mais parecidos com o Pai. No João, no capítulo 7, versículos 20 a 25, diz-nos o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Que
possamos, irmãos, ser mais parecidos com o Pai, no acolher do outro, no abraço ao ferido, no partilhar da mesa, no abrir da casa, na prática do perdão incondicional, na partilha da verdade. Amém? A Deus toda a glória. Amém?